Olá, meu nome é Bárbara Pini, eu sou estudante do primeiro semestre de Pedagogia pela Unifesp 2018 e eu vou apresentar para vocês o trabalho do curso de Tecnologia na Educação, na qual foi proposto que nós apresentássemos um tema de qualquer um dos conteúdos estudados nesse semestre e eu escolhi um tema justamente da mesma matéria, de Tecnologia da Educação. Foi o trabalho que eu fiz no projeto anterior a esse, na qual foi solicitado um assunto relacionado ao uso de tecnologias dentro da educação mesmo. E eu escolhi o tema Projeto de Mídias na Educação Infantil. E esse projeto eu apresentei e eu descobri que para as crianças é muito interessante apresentar as mídias, porque elas conseguem brincar, interagir com o computador e elas podem, através da aventura dessas brincadeiras, se arriscar e conhecer conteúdos na qual elas não conheciam, e elas podem entender o funcionamento, experimentar através da ludicidade esses ambientes na qual elas estão imersas. E elas podem navegar por suas interfaces, reconhecer alguns recursos, conhecer seus limites e cuidados necessários que abrem caminho para o desenvolvimento de conhecimentos, possibilidades e posturas. O uso da tecnologia na educação infantil, ele convida a uma reflexão sobre as novas formas de construção do conhecimento, desenvolvimento, habilidades múltiplas, linguagens e processos de construção da identidade, sobre a cultura da infância e o brincar. A criança é um ser produtor de cultura e não deve ser negado a ela o acesso a inúmeras possibilidades de expressão das diferentes linguagens presentes no universo didático. Então, dentro desse conteúdo, elas conseguem construir situações de aprendizado utilizando computador, câmeras, filmadoras, digitais, gravadoras, DVD, CD, projetor, multimídia, mesa digital, scanner e tantos outros meios disponíveis através do lúdico, despertando sempre o interesse pelo conhecimento. E a elaboração desse projeto vai trazer a importância do papel da tecnologia no universo infantil, como uma forma de dialogar sobre o mesmo e socializar também as práticas já existentes dentro das escolas, promovendo uma expectativa de ensino e aprendizado entre crianças e adultos. E o que justifica esse projeto, o maior objetivo, é fazer com que as crianças conheçam as mídias e os ambientes em que elas já vivem, e trabalhar atividades relacionadas com as mídias e o professor, proporcionando ao aluno momentos de ação, pensamento, criatividade, raciocínio. E nessa fase é importante ofertar à criança a visualização do manuseio desses objetos que compõem o universo das mídias. E essas crianças a partir de 3 anos de idade já estão em processo contínuo de desenvolvimento e descobrindo o seu próprio mundo. Então, ampliar o conhecimento da criança em relação às diversas mídias que influenciam, propor situações de ensino e aprendizado utilizando essas mídias, entender a importância das múltiplas linguagens do cotidiano, da educação infantil e analisar experiências de produção artísticas e midiáticas. E como que a gente vai desenvolver isso? Como que a gente vai proceder? Inicialmente, foi realizada uma pesquisa sobre a temática e foi analisado as atividades que podem ser aplicadas. E o grupo pode realizar entrevistas com a professora para saber os recursos que eles melhor conseguem entender, os melhores que eles gostam. E ao final desse estudo, consegue desenvolver um trabalho com essas crianças de 3 anos de idade e executar esse projeto, as orientações de especificação da faixa etária da turma. A atividade proposta é explorar o computador, criar e brincar, explorar o Paint, explorar data show, televisão, câmera fotográfica, aparelho de DVD e karaokê e explorar mesa digital. E para que tudo isso seja possível, é preciso que tenha um computador, data show, aparelho de televisão, DVD, aparelho de som, microfone, câmera fotográfica, mesa digital, entre tantas outras coisas. E eu vou falar para vocês um caso no qual foi desenvolvido esse projeto e como que eles, a partir desse desenvolvimento, puderam mostrar como ficou o trabalho final. Se por um lado o uso das tecnologias educacionais cresce no ensino privado, as escolas públicas ainda enfrentam
muitas barreiras para a implantação efetiva dessas ferramentas digitais. Com os recursos escassos que as escolas públicas ainda enfrentam, os laboratórios precisam ser equipados, os estudantes precisam ser disponibilizados para utilizar esses laboratórios, e algumas instituições já têm algumas alternativas para acessar esse tipo de equipamento. E um dos casos que eu vou mostrar para vocês é uma escola que usa uma Playtable, que é uma mesa de ensino digital, onde as crianças interagem com essa mesa diante dos assuntos que é proposto pelo professor nesse equipamento. E essa tecnologia, ela é muito eficiente porque ela prende a atenção da criança, a criança ela fica presa a esse universo diante daquela informação que está sendo apresentada para ela, e o pilar principal desse ensino é a ludopedagogia. E a criança, ela tem algumas deficiências, às vezes, com as atividades coletivas dentro da sala de aula. E o importante é que a inclusão aconteça no momento dessa prática. Então, ela vai interagir com o professor, com a mesa e com outros alunos. E as escolas públicas têm uma grande dificuldade para trazer esse mundo digital para crianças nessa faixa etária. E o exemplo que eu vou dar para vocês é a Escola Especial de Friburgo, Santa Catarina. No município de Friburgo, que fica no meio oeste de Santa Catarina, foi disponibilizado algumas mesas digitais para escolas públicas de educação especial. E o objetivo da Secretaria Municipal de Educação foi oferecer essas tecnologias educacionais para auxiliar os professores a trabalharem o desenvolvimento cognitivo e motor dos estudantes que precisavam de um atendimento especializado. Então, os professores e a coordenação pedagógica participaram de um treinamento para conhecer as funcionalidades dessa ferramenta e como inserir esse plano pedagógico de uma forma realmente inclusiva. Então, no ensino fundamental e na educação infantil, foi incluído essa mesa digital na escola de Friburgo, Santa Catarina. Um outro exemplo também foi uma escola em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde as mesas digitais também foram escolhidas pelo Estado. É uma escola no interior do Rio Grande do Norte, em Mossoró, e essas mesas auxiliaram os professores atuando nas fases iniciais da educação infantil e do ensino fundamental. O uso dessa tecnologia motivou os estudantes que estavam na fase de alfabetização. Por meio de jogos, aplicativos lúdicos, eles puderam aprender e brincar ao mesmo tempo. O município adquiriu 200 mesas digitais, que foram alocadas em mais de 20 escolas de Mossoró, sendo 18 na zona rural e 5 na urbana. Um outro caso também foi numa escola em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte também. É um município onde a educação infantil conta com apoio de tecnologias e eles também utilizaram esse mesmo meio, e a Secretaria de Educação aprovou e gostou muito quando viu o resultado das crianças interessadas pelos games, que inseridos nas mesas digitais trouxeram um conteúdo e um contexto pedagógico. Agora os alunos eles aprendem de português, inglês, história, geografia, até matemática, tudo isso numa mesa digital estimulada por jogos e aplicativos. Os alunos menores, eles ficam muito interessados nesse conteúdo pedagógico, porque é uma coisa totalmente nova para ele, é uma coisa rápida e divertida. Então, essas escolas utilizaram esses meios para que trouxessem dentro do conteúdo digital aquilo que elas precisavam expor para os alunos, mas de uma maneira diferente, que era o conteúdo de alfabetização num momento muito importante da educação dessas crianças. E aí o que a gente consegue concluir é que as crianças também se interessam por tecnologias e aprendem muito com elas, principalmente quando lhes é possibilitado o acesso para os educadores que abraçam esse desafio e utilizam essas mídias nas instituições como um meio de ensinar, principalmente pelo pouco manuseio que alguns deles têm, em especial das mídias digitais. Eles se empenham muito e através desse empenho os alunos eles são inseridos no mundo digital que eles não conheciam, e isso faz com que eles tenham mais interesse, se tornem mais dinâmicos, eles tenham mais
interatividade com os alunos mesmo, com seus colegas de classe, com os professores, e isso promove uma educação mais eficiente, de maior qualidade, num mundo cada vez mais globalizado, em que cada vez mais buscamos o aprendizado de uma forma mais ampla. Então esse foi o trabalho que eu escolhi para apresentar, na qual fala sobre o uso das mídias dentro das escolas de ensino fundamental.